cinema na Amazônia, a gente sempre tem essa questão que é colocada, né? É cinema regional, é cinema... Qual é o tipo de cinema que a gente faz? Discutir o regional e o universal no cinema é sempre uma pegadinha, porque definir o que é regional já é muito amplo, assim. Quais os aspectos regionais que eles nos representam, que nos significam, né? Amazônia é uma palavra conhecida no mundo inteiro, mas que necessariamente a região não é conhecida, né? A cultura não é conhecida. Ela acaba entrando em foco, até porque é muito rico, merece ser explorado, né? Tem muita coisa que precisa ser apresentada para o Brasil. O Brasil conhece muito pouco a região em termos culturais, geográficos. Então acho que primeiro tem um contexto nacional, depois tem um contexto mundial. Mas eu acho que não é só o que mostrar, mas assim, como que a gente vai falar sobre essa Amazônia, sobre esse homem. Então, eu acho que não é só o objeto, mas assim, a maneira como a gente olha para ele. Tem um filme que é considerado muito amazônico, que é Iracema. Portanto, o Bodansky, se eu não me engano, é paulista, filho de alemães, e o Orlando Senna é baiano. Então, mas fizeram um filme amazônico. Toda vez que eu vejo um filme que se passa na Amazônia, os filmes feitos por produtores de fora, eles tendem a ser um estrangeiro na Amazônia. E nunca é um amazônida o protagonista. Você vê, eu receberia as piores notícias dos seus lindos lábios. Os personagens são paulistas. Eles vieram para cá. Né? O fotógrafo paulista, os outros, a prostituta e o pastor, eles não são daqui. Você vê o Coroneiro da Selva, são os gringos. A gente vê Anaconda, são gringos. Você vê Tainá, tem lá um menino que não é daqui. As pessoas tendem a contar Aguirre, o Fitzcarraldo, as pessoas tendem a contar histórias de alguém vindo para a Amazônia e descobrindo esse mundo exótico. Então, a forma como as pessoas fora daqui vão trabalhar aqui, eles trabalham o local como algo externo a eles. No cinema amazônico, muita gente vê o regional a partir de elementos da cultura popular e outros não. Por exemplo, o colega meu, Fernando Sektovic, fez o curta Dias, que tinha um apelo universal, mas é um curta que eu consigo ver Belém ali dentro. Eu consigo ver aspectos urbanos da nossa cultura regional ali, mas ao mesmo tempo ninguém fala um égua em nenhum momento. Então, tem ausências, né? Mas isso é no caminho dele. Eu tentava sempre muito desconstruir essa imagem que normalmente é associada à Amazônia, ao homem da Amazônia, às cidades. Então, fiz filmes mais com uma temática mais urbana, uns dramas mais universais, no sentido assim, até um pouco de questionar essa visão tradicional que tem. Então, acho que durante o meu percurso de trabalho, eu sempre tentei um pouco questionar essa imagem, mesmo depois fazendo filmes mais, assim, vamos dizer, mais amazônicos, sobre lendas, como Matinta, ou filmes sobre Ciro, documentários sobre moradores de áreas ribeirinhas. Não é que a gente faça cinema regional, a gente faz cinema ambientado num lugar que é a região amazônica, e por isso que os nossos filmes são impressos, está presente essa questão do cinema amazônico, da região, da luz, a paisagem, né, as abundâncias do rio, e tudo isso está presente, porque não é que a gente esteja fazendo uma apologia ao cinema regional. O que a gente faz é filmar no local onde a gente trabalha. Olha, eu acho que pela própria característica, assim, as dimensões, né, da nossa região, ela acaba sendo um elemento muito forte nas narrativas. Eu acho que também há uma preocupação quanto à obrigatoriedade de ser um tema recorrente, né? Porque isso acaba marcando muito a produção dos artistas. Eu acho que é importante ter a liberdade e que as pessoas possam optar pelos temas, né? E acho que naturalmente, né, os temas locais acabam sendo incorporados, mas isso sempre tem que ser pensado de uma forma mais natural possível. A forma como a gente vai contar a história, ela sempre, assim, mesmo que a gente não se perceba, a gente coloca aspectos locais assim da nossa história, da forma como a gente vê que as histórias são contadas. Então, só o fato de uma história se passar aqui, ela já tem algo de diferente. Woody Allen filma Nova York.
ele é regional? Porque ele filma na mesma cidade há 50 anos? Então essa é uma questão que eu me coloco sempre, porque querem colocar a gente no regional. A gente é regional porque a gente está na nossa região. Eu acho que nesse sentido, sim, né? Mas não uma desqualificação do que é produzido aqui. O Brasil ainda vive muito, o Brasil inteiro, não só a região, essa dependência do subsídio governamental. A gente ainda não tem um sistema comercial que possa sustentar produções, né? Isso, eu acho que acaba marcando, né? Então, assim, muita gente acaba talvez produzindo aqui ou só focando numa narrativa local, às vezes, por conta de produção. Todos esses elementos eu acho que precisam ser levados em conta na hora da gente entender a cara, assim, das produções que são realizadas aqui. Nem todas são frutos da liberdade, né? Porque necessariamente ela não há, né? Nesse sentido. Eu acho errado tentar anular o regional. Eu vejo que muita gente, quando tenta contar histórias, tenta renegar o regional e tentar falar para um público geral. Mas muitas vezes não dá para a gente fazer aqui uma história igual como a de São Paulo, como se faz em São Paulo. Eu também acho isso errado. Eu acho que a gente precisa entender e absorver o que do regional também caracteriza o nosso olhar, caracteriza a forma como a gente cria as histórias, da forma como a gente conta elas, de que ambiência a gente dá para as nossas histórias. Os realizadores daqui têm justamente esse desafio, né? De tentar mostrar esse lugar, mas tentar criar uma nova linguagem para isso. Talvez o que seja o exemplo mais forte de audiovisual no Brasil, que é a galera de Pernambuco, a galera do Nordeste, o que chama tanta atenção neles é porque eles não abrem mão de serem nordestinos, mas eles não olham o Nordeste como uma novela da Globo. Eles têm uma postura crítica, eles querem criar uma narrativa contemporânea, eles querem experimentar. Então, eu acho que a gente pode se espelhar um pouco nesse movimento, que é um movimento que tem isso, assim, você não elimina a sua raiz, mas você não precisa ser escravo de fórmulas prontas, você tem que ir atrás das suas fórmulas. Eu vejo assim que quando a gente vai discutir temáticas e discutir abordagens, muitas vezes a gente deveria pensar em ter uma ambiência universal nas nossas histórias, porque a gente pode pegar Hamlet e adaptar para a nossa cultura local. A gente pode falar de doppelganger, de duplo na nossa realidade local. A gente pode falar de Romeu e Julieta, de casos de amor, a gente pode falar de coração partido, a gente pode falar de perda, de ambição. As temáticas universais, elas se comunicam ao público de qualquer lugar. Então, os grandes filmes nacionais são os que conseguem atingir públicos em todos os lugares porque eles alcançam as pessoas se identificam, independente da sua cultura local. Só que qual que é o grande diferencial? É o local. Então, todas as vezes que eu tentei desenvolver projetos, eu tentava ver temáticas universais e tentava olhar para essas temáticas e ver de que forma essas histórias poderiam ser contadas aqui. Eu posso falar de perda de alma, do diabo que rouba a alma, um homem sem alma. Isso já foi feito pra caramba, vem de Fausto até aqui 1 milhão de adaptações, né? Mas eu posso falar isso no universo de Boi de Máscaras. Então eu fiz um filme que é isso. Então ele tem uma cara regional, uma ambiência regional, dentro de uma temática universal. Então qualquer pessoa de qualquer lugar pode ver o curta e entender que é uma relação de homem e mulher que não dá certo porque ele é ausente, porque ele é frio. Isso é universal, sabe? E o conflito assim macro, né, enfrentar o diabo, resgatar a alma e tal, isso se conta em qualquer lugar. No meu caso em particular, assim, minha primeira animação que tem um caráter regional, porque passa no rio da Amazônia, né, um dos maiores rios do mundo, os personagens são da nossa fauna aquática, né? A escolha primeira não foi em função da questão regional. Eu estava procurando roteiros, então um amigo meu, Adriano Barroso, me deu 3 textos. A gente tinha uma ideia inicial de fazer livro, né? E acabou virando um curta. Só que a escolha do texto, né, foi em função do humor. Porque os personagens eram muito engraçados, então tinham 2 cangurus que ficavam falando besteira o filme inteiro. Então, assim, foi o fato do texto, né, e dos diálogos serem muito bem humorados. Depois que o filme foi pronto, que o filme saiu daqui, a gente percebe que tem uma bandeira, que está carregando uma bandeira. Algumas coisas já nos outros trabalhos já foram bem direcionados, né, dentro dessa questão.
E claro, desde o primeiro filme, havia todo um contexto de direção de arte riquíssimo a ser explorado. Eu acho que não pode ser imposto a uma região ou aos artistas, ou muito menos a uma geração, a obrigatoriedade, né? Ou essa coisa meio imposta como uma responsabilidade. Eu acho que tem que ser através de um viés mais natural possível, que esteja dentro, sabe, dos interesses de linguagem de cada artista, né, como narrativa, e eu acho que assim deve ser trabalhado, deve ser pensado. O cinema na Amazônia ainda vive esse processo de amadurecimento, de descobrir quais as múltiplas identidades que a gente pode encontrar no cinema daqui, quais facetas dessas identidades cada realizador quer abraçar e são identificáveis nas obras de cada um de nós. E de que forma a gente pode associar essas ambiências locais em temáticas universais. Se a gente fizer isso, a gente não deixa de contar uma história também só para nós mesmos. É uma coisa que só quem é daqui vai entender e vai gostar. A gente também comunica para um público em geral. Você não elimina a sua raiz, mas você não precisa ser escravo de fórmulas prontas. Você tem que ir atrás das suas fórmulas. Agora, claro, como qualquer artista, acho que tem que achar o seu caminho. Não vou dizer, tem que fazer isso. Eu falo um pouco do que eu faço, né? E do que eu vejo assim de um cenário um pouco mais nacional, até internacional. Então, a Amazônia é um tema forte, existem muitas histórias aí que precisam ser contadas e eu acho que é muito legal que sejam contadas por pessoas daqui. Isso é uma coisa que eu acho bacana. Agora, como elas vão ser contadas, que forma, se vai ser um filme experimental, vai ser na animação, se vai ser... Enfim, não sei, mas acho que bacana justamente descobrir esses formatos aí que estão para serem achados. Não só no cinema, eu acho que como a arte em geral, eu acho que a liberdade é uma via de regra, né? Então, assim, se alguém aqui tiver uma boa história para ser contada, que não envolva os elementos regionais, eu acho que ela é tão íntegra, tão necessária, como qualquer história que precisa ser contada. Olha, eu acho que por hora, talvez o que defina o cinema amazônico, no jeito que nós entendemos, é de fato o lugar onde os filmes são feitos. Mas eu espero que com a quantidade maior de filmes que comecem a ser feitos e comecem a ser produzidos, eu acredito que a gente consiga fazer uma diferença entre um tipo de cinema e outro, né? Que a gente defina talvez, não sei, será que existe uma luz amazônica? Será que a gente pode falar disso? Então a gente vai ter outros padrões que vão ser pensados, eu acredito, para definir esse cinema amazônico. Eu acho assim que são questões que a gente pode devagar e tentar elaborar, mas eu acho que com o tempo a gente vai pensar em ter mais respostas.